pessoal, nessa aula eu vou ensinar a fazer o Melman, que é a girafa da turma do Madagascar. Então eu fiz aqui nessa opção aqui no pote, que é o que eu vou ensinar pra vocês. Mas você pode fazer para topinho de bolo também. E se quiser fazer ele em pé, é só estruturar as perninhas com arame para que ele consiga ficar em pé, tá bom? Então o kit do Melman, ele é composto por esses dois moldes aqui, um que vai fazer o corpo e o outro que vai fazer a cabecinha dele, tá bom? O link para venda desses moldes está aqui na descrição do vídeo. Tem também o restante da turma, com a Glória, o Marte, tá? O Pinguim e, lógico, né, o principal, que é o Alex. E aqui eu fiz também nessas duas versões aqui, tá bom? Então, eu vou deixar disponível os outros vídeos ensinando a fazer esses outros moldes, esses outros personagens também. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também o Word para você imprimir com a imagem dos personagens para te ajudar aí como referência, tá bom? Então, é só assistir até o final. Até! Eu vou iniciar o Melman pelo corpo. Então eu vou fazer um rolinho, passar um pouquinho de óleo. Vou colocar esse rolinho aqui, puxar a massa até o pescoço. Ele vai sair assim, ó. E aí a gente ajeita aqui a posição. Eu vou fazer ele sentado, deitado, né? Com o pescocinho levantado. Então eu venho aqui, ó, dobro pra cima. Essa parte, ó, achatada, eu ponho pra trás, pra ela não aparecer, vai ficar aqui pra trás. Pode dar uma, se você quiser rolar um pouquinho assim pra ficar mais cilíndrico, né? Arredondar. E aí eu venho aqui, ó, e vou deixar na posição que eu quero que fique assim, tá? Então eu vou deixar assim, secando assim de um dia pro outro na placa de EVA até ele ficar firme. E aí eu vou deixar secar até o dia seguinte. Agora eu vou fazer a cabeça, passar óleo, principalmente, ó, lá no chifrinho aqui, ó, parte do chifre aqui na narina, que é pra massa entrar bem e depois sair com facilidade. Fiz aqui um rolinho, vou iniciar aqui, ó, pela parte do chifre, vou apertar bem pra pegar bem os detalhes, com cuidado pra massa não ficar dançando dentro do molde. E aqui na narina, ó, nessa parte mais fina, vou apertar bem também, tá? E aí eu venho aqui e vou tirando o excesso. Vou dar uma apertadinha assim na lateral pro molde voltar pro lugar, porque ele expande quando você põe a massa, né? E aí, ó, vou tirar aqui o excesso. Só não pode ficar mexendo muito, senão vai ficar cheio de marcação. E agora eu vou, ó, retirei, tá vendo? Já tá com o chifrinho, já tá com os olhos, a pálpebra, a sobrancelha, tudo, a narina. E o queixo, ele sai assim, tá? Só que a gente vai dar uma modelada. Então eu vou afinar aqui, ó, pra ficar parecido com o queixo dele. Você dá uma olhadinha na imagem aí, na imagem do Melman. Não deixa muito pontudo também, tem que ficar arredondadinho, tá? Ficar assim. E essa parte aqui a gente dá uma afinadinha. Você vai ver que ele tem essa parte bem fininha. Só dá uma afinadinha de leve. Tá? Então fica assim, depois a gente vai montar lá no corpo. Então eu vou deixar secar de um dia pro outro. Essa cabecinha aqui, vou colocar espetadinha aqui no palito. Vou deixar espetadinho no isopor de um dia pro outro, junto com o corpinho pra secar. Somente no dia seguinte a gente vai montar o restante do corpo. Vou pintar os olhos. Então vou iniciar aqui com o branco. Tô usando a tinta acrílica brilhante branca.
E aí eu vou deixar secar essa parte pra depois fazer a íris que é verde, tá? Aí eu já vou pintar aqui, ó, os dentes. Então eu passo a tinta branca. E vou deixar secar um pouquinho aqui. Quando ele estiver bem seco o olhinho, aí eu venho com a tinta azul pra fazer a íris dele. Eu vou pintar agora a boca do Melman. Eu tô usando aqui uma tinta na cor marrom. É um marrom não muito escuro, ele é meio marrom mais clarinho assim. Se você não tiver esse tom de marrom, você pode pegar o marrom que você tiver, colocar um pouco de amarelo. Ou você pode fazer o seu marrom usando um pouco de amarelo, um pouco de vermelho, um pouquinho de verde e um pouquinho de preto. Vai depender aí do tom que você quer, às vezes não precisa pôr o preto, só põe o verde, tá? Mas vai depender da cor que você tem, do tom que você tem o verde. E aí você pode fazer a mistura, vai colocando aos poucos, coloca mais do amarelo, um pouquinho do vermelho, vai misturando assim até você ter uma tonalidade próxima aqui. Se você tiver o marrom, melhor. E aí se ele tiver muito escuro, você coloca um pouquinho de amarelo, do amarelo que ele já dá uma clareadinha. Eu coloquei um pouquinho de água, ó, vou deixar ele bem aguadinho pra fazer essa parte aqui de cima, porque aqui em cima, até coloquei muita tinta aqui. Ó, você pega a tinta e tira o excesso. Então é só um sombreamento aqui em cima, não é muito escuro, ele é um pouquinho mais claro, tá? Deixa um pouquinho mais aguado. Aí aqui na parte de baixo, eu já pego a tinta mais grossa, quase sem diluir. Aqui embaixo. Desculpa, acho que saiu um pouquinho da câmera, eu não vi. Tá. Aí aqui, ó, no olho, eu vou pegar um pouco da tinta aguadinha, tiro todo o excesso do pincel, ó. Tiro o excesso, todo não, né? Porque senão não vai. Mas eu tiro o excesso do pincel. Vou dar uma sombreada aqui dentro da pálpebra e aqui na olheira dele. Eu simplesmente me empolguei aqui, fui fazendo e esqueci de mostrar o processo, mas basicamente colei aqui a peça no pote, ou você pode colar na base que você estiver usando, tá? Fiz a perna, né, nessa cavidade aqui, essa perna, tá? E aí é só um lado, porque é ela sentadinha assim. Se você for fazer ela em pé, uma outra posição, quiser usar as duas pernas, você pode usar o mesmo e só deixar um pouquinho mais cheinha, mais gordinha quando você for colocar a massa, pra usar ela do outro lado também, tá bom? Daí eu passei um pouquinho de cola, apliquei aqui no tronco e alisei com água pra integrar a massa e ficar assim, tá? Certinho, lisinho. E aí tirei aqui dessa cavidade as duas perninhas da frente e aí ficou assim. Então eu venho aqui, ó, nesse joelhinho, dobro, e nesse outro joelhinho, dobro novamente. Vai ficar assim. Passei um pouquinho de cola e vou colar essa perninha aqui. E aí, como esse pote, como ele fica um pouquinho maior do que o pote, eu ajeitei nessa posição aqui. Mas aí vai depender da posição que você quer usar também, tá? Aqui também eu passei um pouquinho de cola e coloquei assim.
Aqui no rabo, vou passar um pouquinho de cola. O rabo eu fiz aqui, ó, nessa cavidade. Então ele fica assim. E aí eu ponho aqui. É bom deixar um pouquinho aqui solto, não deixar muito justo, porque a massa vai encolher e aí pode acabar rasgando, tá? Então, aqui eu aliso. Tá? E aí eu vou deixar essa parte secar para depois colocar a patinha, o casco dela no caso, né? E aí a gente já pode fazer aqui, colar o pescoço, colar a cabeça no pescoço. Então, ó, peguei aqui a cabeça, tá? Ela já tem um furinho aqui do palito que tava antes. E eu vou só tirar o excesso desse palito aqui, ó. Vou deixar um pedacinho para inserir lá no buraquinho da cabeça. Passar um pouquinho de cola. E vou inserir a cabeça aqui. Cuidado para não cortar muito o palito, para você ter um pedacinho aí de apoio. E aí você pode ou colocar assim, né? Ou deixar mais de frente. Eu gosto de deixar assim de lado, para aparecer toda essa parte aqui do corpinho dela, que é o interessante para aparecer. E aí eu venho aqui com um pouquinho de massa. Se você quiser esperar secar essa parte, né? Esperar a cabeça secar um pouquinho. Eu prefiro, né? Eu colo tudo, todas as peças aqui que eu tô fazendo. Eu tô fazendo, no caso aqui, tô fazendo 10 peças, né? De cada personagem. Então eu colo, passo a cola e só depois eu venho com a massa. E aí eu vou fazendo o processo, né? Primeiro eu fiz o corpinho, depois eu fiz as coxas, depois eu fiz as pernas dianteiras, depois eu fiz o rabo. E aí agora eu vou colar as cabeças. Aí depois eu vou fazendo essa aplicação aqui da massa para dar o acabamento no pescoço. Então venho aqui, aliso. Tá? E ficou assim. Alguns chifrinhos dela não ficaram do tamanho igual os dois lados, que às vezes eu coloco a massa vai e às vezes não vai. Então se tiver alguma diferença, que nem esse aqui ficou um pouquinho menor, um chifre menor do que o outro. Aí eu venho aqui, coloco um pouquinho de massa. Eu vou usar um palito aqui com algodão. E vou alisar aqui. Aí você pode fazer isso nos que você achar que precisa dar uma ajustada aí no chifrinho, tá? Que às vezes não sai certinho os dois, porque é muito detalhe, né? Tá? Então, ó, ficou assim. E aí depois é só... terminando essa parte já dá pra fazer a parte da pintura, né? E depois quando tiver mais sequinha a gente faz a patinha. Eu vou pintar agora os olhos do Melman. Você pode usar o pinta-bolinhas conjunto número 2, a ponta número 6. Ou você pode usar um boleador, tá bom? Então eu vou fazer aqui. Vou usar tinta verde. É tinta verde acrílica brilhante, tá? Que eu tô usando. Então, ficou assim. Eu gosto de fazer o olhinho depois que a peça tá montada na base, pra eu ter referência pra ver onde que ele tá olhando. E agora eu vou fazer as orelhinhas. Eu vou usar aqui, ó, essas duas cavidades, uma pra cada lado,
Uma para cada lado, assim, eu falo que é porque é diferente, uma de cada lado é diferente, tá? Então, algumas peças, uma cavidade serve para os dois lados, mas no caso aqui do Melman, são diferentes as orelhinhas, a direita e a esquerda. Então, fiz aqui as duas orelhinhas. E aí eu vou mostrar agora qual é a diferença uma da outra, tá? Ó, a que vai aqui, ó, eu dou uma afinadinha aqui na pontinha, tá? Pra ficar mais bonitinho. A que vai do lado direito, esquerdo, né? Olhando pra você é o esquerdo, mas virando pra lá é o direito. A que vai aqui do lado esquerdo, de frente pra você, é essa que tem um cortezinho aqui, ó. Tá? E ela tem uma dobrinha, então a parte que é dobradinha fica pra cima, a parte mais fina pra baixo. Então eu vou passar aqui um pouquinho de cola e vou colar. A parte fina sempre mais pra baixo, sempre pra baixo, aliás. E aí eu ponho assim, eu não vou colocar nem pra cima, nem pra baixo, vou deixar assim, ó, pra dar um movimento, tá? Que dá esse ar bem engraçadinho aqui dela. E aí, se você quiser, você pode vir aqui e alisar, ou com o dedo mesmo, ou com o pincel. E fica assim, ó, super fofinho. Agora eu vou fazer os pés, os cascos no caso, né? Eu já fiz dois aqui, ó. E aí, nessa posição que eu fiz, só vão ser necessários 3, no caso, né? São as 3 pernas que vão aparecer. Diminuir aqui o zoom. Então, eu vou usar essa cavidade aqui, ó, do molde grandão, tá? Essa cavidade, que é onde tem a patinha dela. Lembrar sempre de passar o óleo, tá? Pra facilitar. E sai assim, ó. Eu dou uma afinadinha aqui na pontinha. E vou colar dessa maneira, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui nas pontinhas. Gente, a outra perna é como se ela tivesse deitada em cima, tá? Por isso que não aparece aqui. Mas se você achar estranho, quiser fazer outra perna, fica a seu critério. Então aqui, ó, essa patinha eu vou colar aqui. Essa patinha vai ficar aqui. E aí eu deixo ela assim meio inclinadinha, porque a perninha dela tá meio viradinha, então eu deixo assim. E essa vai aqui. Então eu dou uma pressionadinha, ó, pra entrar aqui, tá? Na perninha, pra perninha entrar na massa. E aí eu ajeito e tá assim. Então essa parte aqui das partes de massa acabou. Agora a gente vai pra parte da pintura. Eu vou agora fazer a pupila. Então eu vou usar o pinta-bolinhas número 1, a pontinha número 3 e a tinta acrílica brilhante preta. Então a pupila, a bolinha preta menorzinha, né? Então tem que ter cuidado para não ficar muito grandona. O meu ficou meio tortinho aqui. Tem que ter cuidado também para estar centralizado, as duas olhando na mesma direção. Eu vou já fazer a sobrancelha. Vou pintar o chifre, então vou pintar aqui só a parte de cima.
E vou pintar a pontinha do rabo. Se você preferir, pode fazer essas partes com massa, em vez de tinta. Fica um acabamento mais legal, se for para um topinho de bolo, por exemplo. Agora eu vou fazer as manchinhas. Eu vou usar a tinta marrom. E aí eu vou aproveitar que eu tô usando a tinta marrom, eu já vou fazer as pálpebras. Então eu vou fazer as pálpebras com a tinta um pouquinho mais aguada. Então, igual eu fiz a parte de dentro do fundo aqui do olho, só que agora eu vou fazer aqui, ó. E eu faço um pouquinho mais escuro. Isso aqui também é opcional, você faz se você quiser, tá? Mas vai dar um ar melhor, um ar mais bonitinho, que ele não vai ficar com o olhão arregalado. Então, é em cima e embaixo. Pálpebra de cima e a pálpebra de baixo. E agora eu vou fazer as manchinhas aqui. Aqui, ó, no rosto, são umas manchinhas menores. Aqui na cabeça, aí vai aumentando, tá? Aqui, ó, é como se fosse um triângulozinho. E aí aqui pro pescoço vai aumentando. Aí você vai colocando mais tinta, vai batendo o pincel um pouquinho mais deitado, para as manchas ficarem maiores. Se você estiver fazendo um topinho, você pode ir olhando a imagem e copiando as manchinhas, para ficar mais parecido. Mas como é lembrancinha, você pode ir fazendo uma coisinha mais solta. Então, ó, aqui nas partes mais próximas do corpo, do tronco, você faz as manchinhas maiores. Aí vai chegando aqui, ó, pra pata, pra canelinha dela, né? Você faz um pouquinho menor. Na verdade, aqui nem tem mais, ó. Aqui já não tem mais. Só até aqui mais ou menos que tem mancha. Depois eu apago. E pra cá. E aqui na cauda também é bem pouquinho, vai aumentando conforme vai chegando perto do corpo. Tá? Então essa parte das manchinhas. Eu vou usar aqui a tinta preta novamente para fazer os cílios. Você pode fazer com a canetinha preta também, se preferir. Mas aí você deixa secar bem essa tinta marronzinha aqui que a gente usou. Tá? Aí aqui no narizinho dele, eu vou pegar só uma sujeirinha da tinta preta e vou dar uma esfumadinha aqui. Misturei um pouquinho da tinta preta com a tinta... na verdade, um pinguinho só da preta, num pouquinho de tinta branca. Deixei aguadinha. Ó, passei aqui na narina, tá?
Agora eu vou pegar a tinta rosa, uma tinta rosa bem clarinha. Vou misturar aqui um pouquinho de água para deixar bem suave, bem aguadinho. E vou passar aqui, ó, dentro da orelha. Tá? Vou aproveitar que o olhinho já tá seco e vou fazer o brilho usando pinta-bolinhas número 1, a pontinha mais fininha que é a número 1, ou você pode usar o palito de dente. E aí eu vou colocar bem delicadinho aqui, ó. Uma gotinha maior em cima, uma gotinha menor embaixo. Então essa parte da pintura finalizou. Agora vou fazer a crina, que vai ser de massa, e eu vou fazer aqui sem o molde, vai ser a mão livre mesmo. Eu vou fazer a crina, então eu vou fazer um rolinho aqui e vou abrir um pouco com o rolo, mas sem deixar fino, tá? Tem que deixar uma espessura aí de pelo menos 1 centímetro. E aí desse rolo aqui, eu vou tirar. Deixa eu acertar aqui as pontas. Mais ou menos aqui o tamanho. Legal deixar um pouquinho maior, aí a gente ajusta depois. Você pode fazer isso com a extrusora também, tá? Porque a minha extrusora é daquelas que faz muita força. Se você tiver aquelas automáticas que você não faz quase nada de esforço, é melhor. Então fiz as tirinhas assim. Não pode ser nem muito fina, nem muito grossa. E aí eu vou passar um pouquinho de cola. E vou colar aqui. Daqui de baixo, ó. E aí chegando aqui na orelha, eu corto o excesso. Tá? E está pronto. O Melman, nossa girafinha aqui, Melman, está prontinho.